Então, o tema dessa manhã, eu gostaria de trazer um tema um pouco diferente. O título eu colocaria da seguinte maneira: o julgamento dos sem lei. Essa é uma classe, muitas vezes, que nós esquecemos de falar, e está em Romanos, o texto base para isso, no capítulo 2, a partir do verso 11. E nós vamos então fazer a leitura desse texto base de nosso estudo, depois iremos ao Espírito de Profecia com comentários adicionais para destrincharmos em detalhe essa mensagem, o julgamento dos sem lei. Que classe é essa e como que vai ser o julgamento destes? Então, vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 2, versos 11 ao 16, leremos. Então, no verso 11 é declarado o seguinte: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Esse é um primeiro ponto importante. Deus não é injusto, Ele não tem uma predileção por alguns e, por outro lado, com outros Ele age com severidade e com alguns com misericórdia. É o mesmo padrão para todo ser humano. Verso 12: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sobre a lei pecaram, pela lei serão julgados. Então aqui, quando nós lemos essa descrição dessa classe de pessoas sem lei, é aqueles que não conhecem então o quê? A lei escrita de Deus, a lei então dos 10 mandamentos, ou então a vontade expressa de Deus em toda a Bíblia Sagrada, a lei e os profetas, a lei e os testemunhos. E aqui diz que esses então sem lei também perecerão. Mas vamos ver mais detalhes sobre esse ponto. Então simplesmente há a destruição, o perecer desses ou não? Fala então, por outro lado, da classe que conhece a lei. E eles pecam, e eles serão julgados de acordo com essa lei escrita que eles conhecem, serão condenados. Verso 13: porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então, não basta ter o conhecimento teórico de uma verdade, isso não traz mudança em nossa vida se nós não colocarmos da teoria para a prática. E é isso que é apresentado então aqui. Muitos têm o conhecimento, já ouviram, estão cientes, mas esses só serão justificados se praticarem de acordo com a lei. Verso 14: porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Então aqui é um jogo de palavras que é trazido nesse verso. Então é descrito que justamente os gentios, uma classe de não-judeus, eram aqueles que não teriam conhecimento da lei escrita, mas que eles naturalmente, por natureza, sabem o que é o certo e o errado. De que maneira é isso? Nós vamos ver na continuação que é a própria atuação do Espírito Santo na pessoa. E aí o que ocorre? A pessoa, ela não precisa ter visto nenhuma vez a Bíblia, lido os 10 mandamentos para saber que matar o seu próximo é errado, porque ela quer que o outro faça o mesmo com ela? Não. Essa é a regra áurea que é apresentada por Jesus, né? Você só vai fazer para o seu próximo aquilo que você acha bom também para você, por outro lado, né? Deve ter a mesma régua para ambos. Então, matar, furtar,
e assim por diante, são coisas então óbvias de serem erradas. O verso 15, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Verso 16, no dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Então nós vemos que essa classe, ela tem no coração implantada a lei. De que maneira? Através da consciência. Quem que atinge, age através da consciência? É a pessoa divina do Espírito Santo. Ele que faz esse trabalho. E aí a própria consciência da pessoa, não precisa outro falar, ela não precisa ler algo, ela fez um dano para o seu próximo, o que ocorre? A consciência acusa. Ela fez um bem para o próximo, a consciência fica o quê? Limpa, leve. Limpa, tranquila. Veja só. Então, de modo geral, a lei... Se sente muito bem, melhor possível. Então, de modo geral, a segunda tábua da lei, que fala do nosso amor para com o próximo, ela está implantada no coração de todo ser humano e, então, o Espírito Santo mexe na consciência das pessoas. Quanto mais endurecida a consciência, menos o Espírito Santo tem como atingir aquela pessoa, como nós bem sabemos. Por outro lado, podemos falar alguma coisa sobre a primeira tábua, os 4 primeiros mandamentos, que eles fazem referência ao amor a Deus, ao nosso dever para com Deus. Este tem alguns aspectos mais específicos, que muitas vezes aquele que não tem o conhecimento da lei escrita, ele não vai compreender completamente. O mais em especial que nós podemos dizer é o sábado. Mas em relação, por exemplo, ao primeiro, de não ter outro Deus diante dele, nós podemos dizer que de fato a supremacia de Deus sobre tudo é algo também óbvio. Se ele é o Deus Criador que fez tudo isso, e a natureza testifica de um design inteligente, de um Criador, então de fato essa pessoa tem que volver a sua adoração a este Deus. O segundo mandamento então fala de imagem de escultura, é um pouco mais específico. No entanto, é inegável que a imagem de escultura ela está fazendo o quê? Diminuindo a pessoa divina que se criou, toda isso não está resumida a isso. Há um artifício, então, do ser humano. O terceiro mandamento fala, então, de pronunciar palavras em vão em relação a Deus. Também é algo que a pessoa que criou um temor e um tremor em relação ao Deus Criador, ela pode desenvolver também isso. O curioso é nós notarmos que, de fato, o sábado é o mandamento mais específico de todos os 10, porque ele é o sinal entre Deus e quem? E o homem. E o seu povo, especificamente o seu povo. Prova que ele é o Criador. Então, o povo de Deus, então, de modo geral, que está identificado com o sábado, e os outros não reconhecem, podem reconhecer até um detalhe, um dia de descanso na semana. Mas o quarto mandamento é mais específico que isso. Ele ordena então que a observância do último dia, o 7º dia da semana, para então observar, guardar, descansar em uma série de situações. E parece uma bênção, né? E uma bênção e uma santificação, uma separação daquele dia, né? E nós vemos então que de fato é o mandamento que está mais relacionado a um conhecimento da lei escrita de Deus, porque aí essa pessoa também vai se unir o quê? Com o povo de Deus. Maravilhoso isso, né? Eu gostaria de partir agora para alguns comentários aqui de diversos textos da pena inspirada mensageira do Sr. Ellen White,
O primeiro está no Testemunho para Ministros 440. Primeiro vamos dar algumas considerações em relação à nossa situação, conhecedores. Depois partiremos para os outros, para vermos também o nosso dever. Não pode ficar de maneira solta isso. Aqui no texto é dito que o homem é pesado na balança e achado em falta quando está vivendo na prática de qualquer pecado conhecido. Então, houve o conhecimento em relação àquilo e existe essa dificuldade. Grande conflito, página 472. Ninguém se engane com a crença de que pode tornar-se santo enquanto voluntariamente transgride um dos mandamentos de Deus. O cometer o pecado conhecido faz silenciar a voz testemunhadora do Espírito e separa a alma de Deus. Então aqui falou também que tem que haver ser algo voluntário. A pessoa não foi involuntariamente cometeu algo, mas então ela tomou a decisão de fazer algo. A meditação aí, recebereis poder, página 367. Não devemos dar-nos por satisfeitos até que todo pecado conhecido seja confessado. Então temos o privilégio e o dever de acreditar que Deus nos aceita. Por que várias vezes falando essa palavra pecado conhecido? Porque de fato nós vemos o salmista dizendo que para Deus perdoar até as faltas que lhe eram ocultas, que ele não discernia, que ele era ignorante em relação àquilo. Devemos pedir perdão, mas aquilo que já conhecemos devemos agir de acordo. Testemunho para Ministros 162. Tem-me sido perguntado por que é que há tão pouco poder nas igrejas. A resposta é que é devido a ser o pecado conhecido, acariciado de várias maneiras entre os profetas seguidores de Cristo, e a se tornar a consciência endurecida por longa violação. Então essa é uma outra dificuldade. Aquele que conhece uma mensagem e ela então e não age à altura dela, existe essa dificuldade então ao decorrer do tempo. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 360. Quando nos revestimos da justiça de Cristo, não temos nenhum prazer no pecado, pois Cristo estará trabalhando conosco. Poderemos cometer erros, mas odiaremos o pecado que causou os sofrimentos do Filho de Deus. Olha que texto maravilhoso, né? Fala que poderemos sim cometer falhas, erros, de maneira não premeditada, mas que odiaremos o pecado que causou a morte de nosso Salvador. Conselhos sobre Escola Sabatina, página 84. Ninguém deve ser tratado com desprezo. Olha que importante agora esse texto. Não deve existir farisaísmo nem justiça própria. Entramos em contato com muitos cristãos verdadeiros que não são da nossa fé, mas que vivem de acordo com a melhor luz que possuem. Esses desfrutam de maior favor de Deus do que os que têm mais luz, mas não progridem pela prática de obras correspondentes. Devemos cuidar com o nosso julgamento. Então, a pessoa, de repente, ela está andando na maior luz que ela já recebeu, sendo fiel a todo o dever que se lhe apresentou. Melhor que muitas vezes alguns que estão entre o povo de Deus e não estão à altura da luz que tem. Grande conflito, página 565. É certo que há verdadeiros cristãos na comunhão católico-romana. Milhares na dita igreja estão servindo a Deus segundo a melhor luz que possuem. Não devemos excetuar achar, não, é só no protestantismo, é só no adventismo, ou coisa. Não. O catolicismo tem milhares de pessoas que estão servindo de bom grado, de acordo com a luz que já irradiou a sua mente. Meditação nos lugares celestiais 153. A alguns é concedida maior luz que a outros, cada qual será julgado pela luz que lhe foi dada.
Deus deseja que considereis sagrada a luz que vos deu. Eventos Sinais 216. Muitos que não tiveram os privilégios que nós tivemos entrarão no céu antes dos que tiveram grande luz, mas não andaram nela. Muitos viveram de acordo com a melhor luz que tiverem e serão julgados em conformidade com isso. Os textos são claros. Testemunho para a Igreja, volume 1, 262. Incide sobre nós maior luz do que brilhou sobre nossos pais. Não podemos ser aceitos ou honrados por Deus prestando o mesmo serviço ou fazendo as mesmas obras que nossos pais. A fim de ser aceitos e abençoados por Deus como eles foram, cumpre-nos imitar sua fidelidade e seu zelo, aperfeiçoar nossa luz como eles fizeram a sua e fazer como eles teriam feito caso vivessem nossos dias. Olha que texto bonito, maravilhoso, para mexer com a nossa mente. A pessoa às vezes olha para o retrovisor, olha para trás e pensa o seguinte: eu quero servir da mesma fidelidade que meus antepassados fizeram. Mas se o seu antepassado ou seu pai espiritual tivesse recebido a luz que você tem hoje, ele agiria como você está querendo agir ou ele estaria numa condição melhor? Então aqui, se estes homens fiéis do passado estivessem vivos hoje, eles seguiriam a senda da verdade e aceitariam a nova luz. Testemunho, volume 2, página 691. Os homens serão julgados segundo a medida de luz a eles concedida. Ninguém será responsável pelas trevas e erros em que anda, se não lhes foi levada a luz. Eles não pecaram em não aceitar aquilo que não lhe foi apresentado. Não há culpa. Ainda que seja um pecado, seja uma transgressão da lei, de repente algo, não vai receber a culpa a pessoa, porque ela não teve luz sobre aquilo. Diz aqui ainda no testemunho, na página seguinte: ao acompanharmos a cadeia de profecias, a verdade revelada para o nosso tempo tem sido claramente vista e explicada. Somos responsáveis pelos privilégios que desfrutamos e pela luz que incide em nosso caminho. Os que viveram nas gerações passadas foram responsáveis pela luz que lhes foi concedida. Sua mente foi despertada acerca de vários pontos da Escritura que lhes serviram de prova. Não compreenderam, porém, as verdades que hoje entendemos. Não foram responsáveis pela luz que não tiveram. Tinham a Bíblia como nós, mas o tem para ser esclarecida a verdade especial quanto às cenas finais da história terrestre é o das últimas gerações que vivem na Terra. Então eu lembro do caso de Lutero. Ellen White comentando como que ele avançou em alguns pontos, como a justificação pela fé, que foi a grande redescoberta, né, que eles tiveram no século XVI, naquela reforma protestante. No entanto, Ellen White fala que as trevas eram tão grandes naquele período da Idade Média, que se de repente surgisse o sol do meio-dia sobre eles, eles suportariam? Ficaria cego, fecharia os olhos para aquilo, seria muito forte. Então a luz veio progressiva, de maneira que eles conseguissem assimilar aquilo. Na página seguinte, diz ainda: verdades especiais foram adaptadas às condições das gerações à medida que existiram. A verdade presente, que é uma prova para o povo dessa geração, não era prova das gerações que longe ficaram. Caso a luz que hoje brilha sobre nós relativamente ao sábado do quarto mandamento houvesse dada às gerações do passado, Deus os teria considerado responsáveis por essa luz. Mas já era tudo profetizado. Então nós vemos que as profecias falavam que no final dos tempos haveria aqueles que seriam reparadores das brechas, aqueles que restaurariam as veredas antigas. E isso então nós já alcançamos esse tempo, estamos vivendo a essa altura de luz.
Comentário Bíblico, volume 5, página 1145, diz que os indivíduos não serão julgados pela luz que nunca tiveram, mas aqueles que guardaram o domingo, cuja atenção foi chamada para esse erro, mas não quiseram abrir os olhos para contemplar as maravilhas da lei, serão julgados de acordo com a luz que chegou até eles. Então, quando nós falamos de uma antepassada pessoa que morreu fiel e guardando o domingo, nada impede que aquela pessoa morreu de que maneira? Salva. Mas se hoje, aqui fala o texto, veio a mensagem do sábado do sétimo dia, somos responsáveis agora de aceitá-la para então sermos fiéis, sermos salvos. Eventos Sinais, página 217, foi-nos concedida grande luz a respeito da lei de Deus. Esta lei é o padrão do caráter, requer-se agora que o homem viva de acordo com ela e seremos julgados por essa lei no último grande dia. Nesse dia os homens serão tratados segundo a luz que receberam. Diz ainda que todos terão de esperar pelo tempo designado, até que as advertências tenham ido a todas as partes do mundo, até que suficiente luz e evidências tenham sido dadas a cada pessoa. Alguns terão menos luz do que outros, mas cada um será julgado de acordo com a luz recebida. Então, nós sabemos que estamos avançando no tempo, que vai chegar um momento que vai haver um derramamento sem medida do Espírito Santo, e toda a terra se iluminará com o conhecimento de Deus. A essa altura, toda pessoa que estiver viva, ela será levada a uma decisão: infidelidade a Deus ou infidelidade aos homens. Mas até que chegue esse tempo da luz invadir todos os lugares, atingir todas as pessoas, sabemos que pessoas vão morrendo agora e elas serão julgadas de acordo com a luz que sobreveio a elas. Por isso, devemos ter muita cautela em relação a julgar o próximo, em relação a isso. Obreiros Evangelhos, página 162, tem um texto também muito maravilhoso. O tema de nossa mensagem não é somente os mandamentos de Deus, mas a fé de Jesus. Uma brilhante luz resplandece em nossa estrada hoje e induz a maior fé em Jesus. Devemos receber cada raio de luz e nele andar, a fim de que se não torne nossa condenação no juízo. Nossos deveres e obrigações se tornam mais importantes ao obtermos visão mais nítida da verdade. A luz manifesta e condena os erros que se ocultavam nas trevas. Ela manifesta o erro e condena o erro que estava oculto nas trevas. E ao chegar à luz, a vida e o caráter dos homens devem mudar correspondentemente para com ela se harmonizarem. Pecados que eram outrora cometidos por ignorância, devido à cegueira do Espírito, já não podem continuar a merecer condescendência sem que se incorra em culpa. À medida que se concede maior luz, os homens se devem reformar, elevar e refinar por ela, ou ficarão mais perversos e obstinados do que antes dela lhes vir. Aqui mostra que há aqueles pecados que antes eram cometidos por ignorância, devido à cegueira do Espírito, e que agora não podem continuar, mas que deve haver o quê? Um abandono disso, não incorrerão sim em culpabilização da parte de Deus. Eventos Sinais, na 217, diz que os que tiveram grandes luzes e a desprezar encontram-se em pior situação do que aqueles a quem não foram concedidas tantas vantagens. Eles exaltam a si mesmos, mas não ao Senhor. A punição imposta aos seres humanos será em todos os casos proporcional à desonra que eles causaram a Deus. Também no comentário bíblico diz que ninguém será condenado por não fazer caso da luz e do conhecimento que nunca teve e não pôde obter,
Muitos, porém, recusam obedecer à verdade que lhes é apresentada pelos embaixadores de Cristo. Olha o detalhe agora. Porque desejam acomodar-se ao padrão do mundo. E a luz que penetrou no seu entendimento, a luz que resplandeceu na alma, condená-los-á no juízo. A continuação vai desenvolver mais esse aspecto da pessoa que escolhe ficar na cegueira. Ela não quer aprender. Teve oportunidade. Isso. Olha só, os que têm a oportunidade de ouvir a verdade, mas não se esforçam para ouvi-la ou compreendê-la, pensando que se não ouvirem, não serão responsáveis, serão considerados culpados perante Deus, como se a tivesse ouvido e rejeitado. A pessoa fez de propósito, então, falar, não quero saber disso, eu vou ficar aqui na minha ignorância. E Deus me salve assim. Melhor eu não saber que eu preciso mudar. Isso. Diz assim ainda, não haverá desculpa para os que preferem continuar no erro, quando poderiam compreender o que é verdade. Em seus sofrimentos e morte, Jesus fez expiação por todos os pecados de ignorância, mas não foi tomada nenhuma providência para a cegueira voluntária. Diz ainda, não seremos considerados responsáveis pela luz que não atingiu nossa percepção, mas pela luz a que resistimos e que rejeitamos. Um homem não poderia compreender a verdade que nunca lhe foi apresentada e não pôde, portanto, ser condenado pela luz que nunca teve. Mas, se ele teve a oportunidade de ouvir a mensagem, de conhecer a verdade, mas recusou-se a aproveitá-la, estará entre aqueles de quem Cristo disse, não quereis vir a mim para terdes a vida. Aqueles que deliberadamente se colocam onde não terão oportunidade de ouvir a verdade, serão contados entre os que ouviram a verdade e persistentemente resistiram às evidências desta. Então, é muito sério aqui o que é dito nesses textos, né? Vemos que a pessoa, ela desperdiça as oportunidades. Ouve algo, mas não se esforça para compreender. E assim por diante. É claro que, por outro lado, existe um aspecto que aí não nos compete entrar na intimidade da pessoa, que é o seguinte: tem casos que a pessoa de repente ouviu pregações sobre o assunto, mas isso não atingiu a mente. A pessoa de fato não conseguiu compreender aquilo. E ela então não será julgada por aquilo. Vemos o próprio caso então de pioneiros do passado, que acabaram não conseguindo compreender algum ponto, mesmo do sábado, quando já veio a luz, mas já estavam de idade, e eles então ficaram livres daquela culpa. O próprio Guilherme Bíblia. Isso é um exemplo desta realidade que nós estamos falando, né? No Parábola de Jesus, na página 385, tem um texto muito lindo que os irmãos vão acompanhar. Onde quer que haja um impulso de amor e simpatia, onde quer que o coração se comova para abençoar e amparar os outros, é revelada a operação do Santo Espírito de Deus. Em todo ato de amor, de simpatia e de bondade, é o agir de Deus em nós. Nas profundezas do paganismo, os homens não tiveram conhecimento da lei escrita de Deus. É o que nós lemos lá em Romanos. Que nunca ouviram o nome de Cristo. Olha só que texto pesado. Não conheceram a lei escrita de Deus e nem sequer o nome de Cristo. Fala de pessoas nas profundezas do paganismo. Olha o que vai ser dito agora. Têm sido bondosos com seus servos, os servos de Deus, protegendo-os com o risco da própria vida. Seus atos mostram a operação de um poder divino. O Espírito Santo implantou a graça de Cristo no coração do selvagem, despertando nele
a simpatia contrária à sua natureza e à sua educação. A luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo, João 1,9, está-lhe brilhando na alma, e esta luz, se atendida, lhe guiará os pés para o reino de Deus. Então, a pessoa que nunca ouviu de Cristo nada disso, mas há bondade nela, e se tiver um missionário neste país, ele vai ser o quê? Auxiliado por essa pessoa, até mesmo com o próprio risco da vida, porque a bondade habita neste. Que texto lindo, né? Raabe aí. Raabe é um exemplo, né? E tantos outros na história. As histórias que nós vemos, né, de missionários que entraram na Índia, na China, em determinados locais isolados do globo, nós vemos como que a providência de Deus agiu em favor deles, né? E agora um texto final está no Desejar de Todas as Nações, na página 638. Um texto maravilhoso também, em que faz referência àquela cena de julgamento final, em que Cristo fala que haverá uma separação, uns ficarão à esquerda, outros à direita, e mostra como a bondade, o amor demonstrado será determinante naquele julgamento final. Aqui diz assim: aqueles que Cristo louva no juízo, talvez tenham conhecido pouco de teologia, mas nutriram seus princípios. Mediante a influência do Divino Espírito, foram a bênção para os que os cercavam. Mesmo entre os gentios, existem pessoas que têm cultivado o espírito de bondade. Antes de lhes haverem caído aos ouvidos as palavras de vida, acolheram com simpatia os missionários, servindo-os mesmo com perigo da própria vida. Há entre os gentios almas que servem a Deus ignorantemente, a quem a luz nunca foi levada por instrumentos humanos, todavia não perecerão. Conquanto ignorantes da lei escrita de Deus, ouviram sua voz a falar-lhes por meio da natureza, e fizeram aquilo que a lei requeria. Suas obras testificam que o Espírito Santo lhes tocou o coração, e são reconhecidos como filhos de Deus. Maravilhosa mensagem que nos mostra a total justiça e misericórdia que Deus tem para cada ser humano que vem a este mundo. É um equilíbrio perfeito. Nenhum de nós seria capaz de fazer esse julgamento. Graças a Deus, está na mão dele. Ele, podemos ter confiança, fará um julgamento correto. E vemos então que não se perderá nenhuma alma que se abriu à operação de Deus em seu coração. Possamos meditar em tudo isso, ver que de fato temos muito que aprender, muitas vezes, daqueles que estão lá de fora. Aqueles que nunca ouviram a lei escrita ou o nome de Cristo. Eles também têm o que nos ensinar muitas vezes. Porque no final das contas, o fundamento de tudo, o ponto que gira a nossa perfeição de caráter cristão, envolve o amor. O amor, como dito na Bíblia, ele só é aprendido de Deus, de nenhum ser humano. Este amor, então, incondicional que Deus demonstrou por nós, deve habitar em nosso coração também em favor do nosso próximo. Esse é o meu desejo de oração. Amém. Amém. Vamos